Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui, né? Iniciando mais um vídeo de vocês. E acompanha aí um pouco do final do meu dia, né? Já trabalhei, agora acompanha aí, eu vou estar indo ali no mercado comprar uma caneta pra mim tá fazendo assim, escrevendo um documento ali. E de lá eu vou estar indo pra academia, rapaziada. E no caminho eu vou conversando com vocês aí, o que tá acontecendo, né? Mostrando um pouco da minha vida, falando um pouco da minha rotina. E é isso aí, rapaziada. Acompanha aí e é nóis. Vambora, né? Tô me preparando aí, colocando meu tênis. E eu vou só, né, colocar essas roupas aqui pra lavar, pra trabalhar amanhã, né? Colocar aqui, né? Parte de cima. Tá. Que essas duas roupas aqui também. Essas roupas sujas aqui também ali pra lavar. Aí tá eu aí fazendo a gambiarra, né, galera? Pra ligar a máquina. Porque pra quem não sabe, a tomada aqui, fica a máquina não funciona, né? Aí eu ligo na extensão mesmo. E um fato interessante também é que depois desse vídeo, quando eu voltei, eu vi que eu não tinha colocado a máquina pra funcionar. Eu não tinha ligado a água. Então eu voltei, as roupas tava tudo sujas ainda. Eu tive que fazer um maior esquema pra lavar e ainda conseguir ir com a roupa limpa pro outro dia no serviço. Mas é isso, vivendo e aprendendo, né? Um pouquinho no enxágue duplo. Vai, tá bom. Tá bom. Vamos lá então, né? Vambora. Trancar aqui minha porta. Aí agora eu tô indo lá pro mercado comprar uma caneta, né? Pra me ensinar um documento do meu trabalho. É isso aí, tamo indo aí pro mercado. Você tem caneta aí? Azul você não tem não? Preto? Só aqui que tem as canetas. Então beleza. Obrigado, viu? Fui lá, rapaziada, não tinha caneta lá. Aí, deixa eu ir ali que tá mais claro, que tá muito escuro. Fui lá no mercado, não tinha caneta lá. Falei, não, então eu vou direto pra academia. Queria até passar em casa pra pegar uma camisa mais limpa. Aí vou direto. Tamo aí, né, galera? Fazendo um treino de perna, né? E é isso aí, né? Fazendo esse canal aqui, galera, pra falar um pouco, né? Do que eu tô fazendo, um pouco da minha vida e tudo. E ultimamente eu tô assim, mais quieto, mais na minha, né? Eu sou um cara assim que eu tô. Não tô mais muito com aquela ambição de antigamente, mas tô treinando, né? Querendo voltar aí pra igreja, seguir os caminhos de Deus, né? Mas é isso, né, rapaziada? Cada dia que passa a gente tenta ser melhor que o outro, né? E eu tenho um negócio comigo que é o seguinte: se eu não, tipo, não ficar socializando com as pessoas, eu ficar muito tempo dentro de casa e fazer muita coisa, eu acabo me fechando muito, sabe, rapaziada? E aí eu me fecho e acaba que me atrapalha um pouco a minha comunicação, tudo. Mas só que tem um porém também. Quando eu começo a socializar com as pessoas, a conversar e tudo, e eu acabo ficando até bastante social, sabe? Eu acabo melhorando minha comunicação e etc.
uma coisa que me ajudava muito, cara, uma das melhores fases que eu tava vivendo antigamente não, uns meses atrás, era que eu tava empreendendo, né? Além de trabalhar, CLT, tava vendendo chocolates na rua. E aí eu conversava com uma pessoa, conversava com outra. E isso me ajudava demais, cara. Era um tempo assim que a minha confiança tava lá no topo, sabe? Porque ali conversando com a galera na rua, um ou outro ali você vai, né, ter uma comunicação ruim, mas aí você vai melhorando, você vai pegando formas melhor de animar a vida da pessoa, né? Porque eu falo que quando eu vendia os meus chocolates, eu não era apenas um vendedor, né? Eu falo isso pra todo mundo quando eu vou falar esse empreendimento que eu fazia. Eu era um cara que tava ali pra fazer a galera rir, sabe? Colocava uma roupa social, um cordãozão, sabe? Dourado, um relojão. Colocava uma roupa toda social. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Vou pôr em cima aí, galera, uma foto de como eu saía pra vender os chocolates. E dessa forma, galera, além de eu estar trabalhando a minha comunicação, é o que eu tenho dificuldade, é minha socialização, eu tava enfrentando o meu medo, galera. A cada dia que eu saía de casa, eu saía sem. Eu não queria abordar as pessoas, eu não queria fazer aquilo, conversar. Mas a cada pessoa que eu abordava, que eu conversava, e até muitas pessoas que eu conversava, às vezes desabafavam pra mim, eu começava a ter aquela amizade. Eu fazia amizade com muitas pessoas, galera. Porque eu tava ali pra não só vender, mas também socializar também, sabe? Porque isso é uma coisa muito importante da venda, né? Você ter relacionamento com o seu cliente. Então ali eu fiz muitas amizades. Muitas pessoas da rua que eu vendi, hoje chegam pra mim na rua e me cumprimentam e tudo. Então, só que foi passando um pouco do tempo, cara. E aí eu fui deixando o medo me vencer, né? Tipo, hoje eu poderia estar vendendo até hoje. E naquela época eu fazia de 50, já cheguei a fazer até R$ 120 em um dia, sabe? Eu tenho uma grana muito boa vendendo, galera. Só que o tempo foi passando, e eu sempre mantive esse segredo, né? Essas vendas minhas. Aí algumas pessoas da minha família foram descobrindo e tal, falaram algumas coisas pra mim, sabe? Passei por algumas, como se diz, algumas pessoas falaram coisas ao meu respeito que eu não gostei, né? Só que toda vez que eu penso isso, eu falo comigo mesmo, cara, que eu olho assim no espelho e eu fico refletindo sobre essa história e falo, pô, não devia importar o que os outros pensam, entendeu? Outro bloqueio que eu tinha também era sempre de passar em frente à igreja que eu frequento, né? Porque lá, o pessoal lá já, assim, eu ficava com vergonha, né, galera, de passar lá na frente vendendo na rua. Muitas pessoas ficam com dó, sabe? Acho que eu tô passando fome, alguma coisa. Mas o bom dessa época é que eu enfrentava meus medos, eu acordava cedo, eu tinha motivo pra realmente tá acordado, entendeu? Uma coisa importante é você ter motivo pra você estar acordado. E agora eu me encontro numa fase que eu não tô vendo sentido, sabe? Outra coisa que mexeu bastante também comigo foi que eu sempre tive o sonho, né, galera, de me tornar jogador profissional. E acabou que eu fiquei o quê? Dos meus 14 anos aos meus 17 tentando me tornar jogador profissional e tal. Acabou que eu não profissionalizei, tô com 18 anos, tô morando sozinho, agora eu preciso, né, me bancar. Então, essa é outra coisa também que, sabe, dá vontade de, pô, porque eu sei que, pô, se o cara tem um sonho, o cara tem que correr atrás, independentemente da condição,
que a pessoa tá vivendo e tal. Mas eu decidi isso, né, galera? Largar o futebol e trabalhar, né? Correr atrás do meu trabalho. E só que eu fico olhando pra trás, cara, e eu era muito mais feliz quando eu passava muito mais dificuldade e jogava bola, sabe? Eu ia atrás do meu sonho e tal. Então assim, é, é complicado, né, galera? Eu realmente eu tô traçando um caminho que eu não sei pra onde que eu vou, eu só tô indo, né, galera? Acho que eu conto isso aqui pra vocês. Não é pra ficar me vitimizando nem nada, eu tô falando a verdade, né, rapaziada? Entendeu? Vocês podem comentar o que vocês quiserem aí. Eu tô falando a verdade e me expressando pra vocês, entendeu? Enfrentando outro medo que eu tenho de, né, de, de socializar, de falar, né? Então assim, se você tá passando pela mesma coisa, galera, eu recomendo você fazer que nem eu, cara, sabe? Ir pra academia, entendeu? Continua trabalhando, faz uma oração, sabe? Difícil dessa fase que eu tô passando é que eu não. Antigamente eu sentia, né? O poder de Deus, né? O Espírito Santo. Hoje em dia eu não sinto nada, galera. Nada, nada, nada. Mas eu me esforço a sentir, né? Eu pego a Bíblia, oro, né? Eu não tô indo na igreja, vou ver se eu volto aí. Mas é aos poucos, né, rapaziada? Aos poucos você vai. Eu, pelo menos, eu sou assim, rapaziada. Tem uma hora que eu tô lá em cima, que eu tô, pô, fazendo network com todo mundo e empreendendo e tal. Outra hora eu tô lá embaixo, não tô conversando com ninguém, tô preso no meu quarto, sem querer conversar com ninguém, sabe? Dá uma raiva. Não quero. Quando a pessoa chega pra conversar comigo, eu já, sabe, saio fora. Então, assim, é dois extremos. Mas agora eu tô lutando pra me sair. Pra mim sair da onde que eu tô agora, né, rapaziada? Porque ultimamente eu venho assim, sabe? Sem conversar com muitas pessoas, até mesmo no meu trabalho, né? Assim, tô treinando e tudo, né? Sei lá, galera, tô muito assim, quieto, né? Tô lutando pra sair disso e buscar uma versão melhor, né, rapaziada? Também eu tô com um novo empreendimento que é de suplementos. Criei minha loja, tem o pessoal do marketing que eu tô trabalhando junto. Só que acaba que eu procrastino muito com esse empreendimento meu. Já era pra estar bem mais à frente esse projeto meu, né? E acaba que eu vou procrastinando, tu entendeu? Também às vezes eu acaba que eu acabo tomando a decisão errada pra comunicar com as pessoas, por exemplo. O pessoal do marketing, eu acabei tendo uma treta com eles lá, sabe? Mas é isso, cara. Vivendo, aprendendo, cada dia mais. E bora, rapaziada. Bora tentar ser melhor que ontem, né? Entendeu? Por mais que seja difícil, cara. É difícil, né? A vida não é fácil pra ninguém. Mas vamos lutar, né? Vamos lutar pra um dia a gente realizar aquilo que a gente tem um foco, né? Voltando na questão do empreendimento, galera. Eu achava ruim eu vender os chocolates, porque eu tinha que andar, eu andava muito, galera. Aqui em Goiânia, quem for de Goiânia sabe o que eu tô falando. Eu ia ali eu ia pro Padre Pelágio lá, como é que fala? Aquela estação, né, galera, do Pelágio lá. Eu ia pra lá, eu ia no Praça da Bíblia. E esse diretão, galera. Tinha vez que eu virava a noite vendendo. Eu ia nesses bar tudo aqui e vendia pra caramba, mas era muito cansativo. Só que agora, galera, olha só pra vocês verem, o que tá me impedindo é só a questão da vergonha e tudo, sabe?
Porque eu sou assim, se eu der o primeiro passo, se eu sair lá pra fora e começar a vender, a primeira venda minha, conversando com a pessoa, já vai ser meio acanhada. Mas depois que eu pegar, que eu vendo uma, duas, três trufas, eu vou vendendo, eu vou conversando com o povo, aí eu me solto, rapaziada, entendeu? Então o que eu não posso é ficar parado. Se eu ficar parado, acabou. Aí é muito difícil pra mim voltar o nível que eu tava antes. Então assim, esse problema foi solucionado, rapaziada. Por que esse problema meu foi solucionado de ficar andando na rua? Porque em frente à minha casa tem uma hamburgueria. E aí eu comecei a vender em frente à hamburgueria, onde a pessoa fazia as filas. Coloquei uma mesinha, fiz tipo uma barraquinha e vendi pra caramba. E eu vendi só um dia, galera. Só um dia que eu fiz isso. E eu vendi pra caramba, galera. Em pouco tempo. É um lugar que tem tráfego de pessoas. Então eu acertei no lugar. Eu acertei em tudo, rapaziada. Eu tava com uma ideia pra botar isso pra frente, porque o meu produto vende demais, que é trufa, é barato, é bom. O pessoal tá ali em pé ali, esperando pra entrar dentro da hamburgueria. E aí acaba, né, comprando. Então assim, tava com a ideia também de colocar umas cadeiras pro pessoal sentar. E ia pra frente, galera. Ia melhorar minha barraquinha e tal. Ia conversar com a dona da casa aqui do lado aqui, que eu fico na calçada dela vendendo, né? Ia conversar com ela, ia pintar tudo direitinho. Ia investir, rapaziada. E eu tava com a ideia de fazer pelo menos R$ 50 por dia, R$ 100 ali. Dá pra eu fazer, galera, folgado mesmo. Uns R$ 140 por dia. Tranquilo, entendeu? Mas o que me impede é, sabe, a procrastinação, o medo do que os outros vão pensar, entendeu? Porque quando você enfrenta mesmo, rapaziada, o empreendimento, o que você quer mesmo, você vai enfrentar muita coisa, muita pessoa falando coisa errada e tudo. Mas qual que era o meu objetivo? Vendendo esses chocolates aqui. Era ganhar, porque dinheiro assim, é como se fosse dinheiro infinito, galera. É dinheiro infinito mesmo. Vender esses chocolates. É coisa assim, coisa de doido. A minha ideia era ganhar dinheiro, investindo, melhorando a barraquinha, melhorando os trem tudo, tal. Até chegar um dia que eu possa colocar uma pessoa pra trabalhar pra mim, entendeu? E começar a fazer o dinheiro trabalhar pra mim. Sacou? Tipo quase que uma renda passiva. E aí eu tava também fazendo bastante network, num grupo de network, acabou que eu não voltei lá mais. Mas é isso, galera. O meu objetivo agora é voltar pra minha melhor fase. Não sei se eu vou voltar a vender, mas era bom que eu voltasse a vender na rua, aqui na calçada, sabe? Investir no desprendimento do chocolate. Porque o bom, galera, era que quando eu vendia chocolate, acabava que todas as outras coisas também davam certo. Por quê? Porque vendendo chocolate eu ganhava muito mais dinheiro, investia nos suplementos, e aí aquela engrenagem rodava, né, rapaziada? Mas acabou que eu acabei com tudo. Outra coisa que me atrapalhava muito também, até hoje me atrapalha, é a minha falta de controle, rapaziada. Eu falo isso pra vocês, dá até vergonha de falar, né, rapaziada? Ficar me expressando pra vocês. Mas eu falo isso pra vocês que vocês, se vocês estiverem passando por algo parecido, para que vocês peguem e tomem de exemplo pra vocês mudar, entendeu? E ser melhor. Então assim, outra coisa que me atrapalhava, dá muita vergonha de falar, cara, era que eu acabava comendo chocolate e acabava tendo prejuízo, véio. Acabava comendo mesmo, porque eu vendia os chocolates, acabava que eu teve uma época que eu consegui juntar um dinheirão, cara, acho que foi R$ 1.600. O máximo que eu juntei até hoje, galera. Eu sei que é muito pouco, né, pra quem é empresário, pra quem tá começando no ramo de empresário. Mas o máximo que eu juntei foi isso, R$ 1.600. Então, nesse tempo que eu juntei 1.600, cara, eu não comia quase nada, eu, sabe, não gastava nada. Só que chegava no final da noite, aí eu não tinha nada pra comer, eu pegava. Quer dizer, eu comia só na minha empresa, né? Minha empresa fornece lá um almoço. Aí o que eu fazia?
eu pegava e... Na minha empresa não, na empresa que eu trabalho, né? Falar mais certo aqui pra vocês. Aí eu pegava e acabava comendo chocolate. Eu não tinha controle, rapaziada. Sabe, às vezes eu tenho esse problema comigo, porque tudo que eu vou fazer, eu vou vender, eu vou fazer alguma coisa assim, eu acabo consumindo, cara. Isso aí me atrapalha demais, velho. Eu compro um trem pra vender e eu perco o controle e eu consumo o trem. Aí eu compro, eu tô tentando tirar isso de mim, galera, pra mim ter autocontrole. Senão as coisas não vai pra frente. Entendeu? Desde pequeno parece que eu estrago tudo, eu acabo, sabe? Eu não tenho zelo pelas coisas e tal. Então assim, desde de produto de comida até produtos mesmo físico, né? Hoje eu tô melhorando com isso. Então assim, eu tô falando isso pra vocês seguirem de exemplo, rapaziada. Entendeu? E um dia nós chega lá, sabe? Eu sei que eu sou pouco compreendido pelas pessoas, né? Algumas pessoas. Mas eu tenho os meus sonhos e eu quero realizar, né, rapaziada? Quero ser um empresário de sucesso. Quero ter meus próprios negócios, minhas empresas rodando, sabe? Só que eu tenho esses problemas, entendeu? Tenho N problemas que eu tenho que resolver. E acaba que certos meses eu resolvo esses problemas e eu tô lá no alto, na pura disciplina. E aí chega outro mês eu já acabo com tudo. E agora eu tô nesse momento, nesse vídeo que eu tô gravando pra vocês, nessa luta pra voltar a mesma boa fase que eu tava antes, que eu tava fazendo dinheiro pra caramba, que eu tava melhorando e tal, vencendo meus medos. Mas é isso, rapaziada. Fica com o treino aí, né? Vou deixar o treino aí com vocês aí agora. Vocês olhando aí eu treinando. Tô fazendo treino aí de bíceps, bíceps e tríceps. E é isso, galera. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas aí, comenta aí que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Dependendo da pergunta, é claro, do comentário, né? Então é isso aí, rapaziada. Valeu, é nóis. É isso aí, rapaziada. Estamos voltando da academia agora, entendeu? Igual eu tava conversando com vocês. A fase da minha vida é essa agora, galera. É treinar, entendeu? Trabalhar, estudar e só, sabe? Tô num momento em que eu tô mais assim, tranquilo, sabe? Questão de ambição mesmo, sabe? Mais tranquilo, tô treinando de boa, sabe? Trabalhando. E é isso aí. Vamos levando a vida, né? Gravando meus vídeos aqui pra vocês. E bora que bora. Eu acho que toda pessoa quando chega ali na sua idade de 18 anos fica meio em dúvida, né? O que vai fazer. O que né, vai dar certo pra fazer de profissão e etc. Mas é isso, cara. Uma frase que me define muito é: o caminho se faz ao caminhar, entendeu?
Então a gente não sabe o que é melhor pra gente, o que a gente vai seguir de carreira. E como a gente não sabe, não tem definido exatamente o que a gente vai fazer, faz qualquer coisa, cara, só não fica parado. Essa é a dica que eu dou pra alguém aí que tem 18 anos também, tá passando pela mesma coisa. Só não fica parado, entendeu? Arruma algum serviço, cria algum empreendimento e bora, tá ligado, rapaziada? Criar algum empreendimento e é isso. Eu mesmo tô criando uma lojinha de suplementos, entendeu? Logo mais eu vou estar mostrando pra vocês a minha loja. E é isso, rapaziada. Meu Instagram tá aí na descrição. E é nóis.